Você já ouviu falar na ação que custa menos de R$ 4 e já distribuiu mais de 30% em dividend yield somente em 2025? Pois é, eu vou estar apresentando ela aqui para vocês. Pois é, pessoal, essa empresa que custa menos de R$ 4 e que está pagando mais de 30% de yield, ela existe e é a Melnick, uma small cap fora do radar, poucas pessoas estão falando dela e que está remunerando muitos acionistas. E outro ponto, ela está com mais de 23% de valorização apenas nos últimos 12 meses. Então, é uma empresa que está abaixo do seu valor patrimonial. Ela é uma empresa do sul do país, é uma empresa do setor imobiliário, uma incorporadora e construtora, né, de imóveis. Ela é uma empresa que tem entregue números sólidos, uma empresa sem dívida, o seu caixa é maior do que a sua dívida bruta. E o mais incrível, o mais curioso em relação a Melnick, apesar de todos esses pontos que são realmente de se chamar a atenção, ela ainda passa despercebido boa parte do mercado. Hoje eu vou te mostrar porque a Melnick pode ser uma das ações mais subestimadas da bolsa atualmente e a gente vai olhar alguns pontos do primeiro trimestre de 2025. Então, como eu havia comentado com vocês, a Melnick ela é uma construtora e incorporadora com mais de 50 anos de história. O seu IPO foi realizado em 2020, aqui 24 de setembro de 2020, e ela é líder absoluta em Porto Alegre, com mais de 28% de market share. Né? Então ela tem um modelo de negócio bem interessante e uma ótima gestão. Você consegue ver isso olhando o desempenho dela, mesmo em um cenário caótico no contexto econômico nacional. Nos últimos 2 anos, ela lançou uma média de 1,2 bi em VGV bruto médio, então com margens saudáveis, o foco claro na geração de valor para o acionista. Inclusive, quase 100% do seu lucro líquido foi direcionado para os dividendos e recompra de ações nesse período. E isso não é somente de agora, desde 2008, antes do seu IPO, né, antes da realização do seu IPO, a empresa tem um histórico de distribuição robusta, com a média de mais de 90% dos lucros em dividendos. Então, antes do IPO, ela distribuía cerca de 90% na forma de dividendos para os seus acionistas. É uma empresa, então, que já tem um histórico interessante, né, nessa questão de remuneração dos acionistas. E não somente isso, ela consegue agregar valor. E agora, né, indo diretamente ao ponto que chamou a atenção de muita gente, que foi o seu dividend yield de 30%, isso foi um caso à parte, não recorrente, porque foi proveniente, né, de uma redução de capital, do capital social da companhia, em um valor de 150 milhões. O responsável por esse yield extremamente alto, se a gente vê no seu histórico de proventos, a gente vê essa redução de capital aqui, ela está listada como dividendos, no valor de 73 centavos por ação. A data com desse pagamento foi no dia 18, com pagamento 18 dos 3, com pagamento no dia 28 dos 3, mais os proventos de forma regular, relacionado ao quarto trimestre, com a data com aqui no dia 24 dos, 29 dos 4, com pagamento no dia 31 dos 12, de 13 centavos, a gente tem 86 centavos de dividendos somente em 2025. Para quem, claro, para quem estava posicionado, vai receber essa bolada aqui, que corresponde a cerca de 30% de yield. E mais interessante que tudo isso em cima de uma ação que custa menos de R$ 4. Para você ter uma noção do quanto a empresa ela é subestimada no mercado, a gente consegue ver nesse gráfico onde nós conseguimos notar que o seu lucro está muito distante em relação à cotação da empresa. Para estar numa relação de 1 para 1, ela deveria estar sendo cotada entre 6 e 7 reais, mas atualmente ela está abaixo dos 4 reais. Então é uma empresa realmente interessante para se estudar e analisar. Então isso aqui é um caso clássico de ação barata, com payout altíssimo. Então mesmo após essa distribuição agressiva de proventos, os números do primeiro trimestre eles foram bem sólidos. E o mais interessante, não foram realizados lançamentos no primeiro trimestre de 2025. Então, diferente do quarto trimestre de 2024 e o terceiro trimestre, a gente não teve nenhum lançamento no primeiro trimestre de 2025. Esse lançamento é a fase inicial, né, da comercialização de um empreendimento que ainda está em construção. Isso aqui seria basicamente a Melnick, ela tem um empreendimento ainda em construção
ali em fase de projeto mesmo, mas que já está sendo comercializado, né, ofertado para o mercado. Não houve nenhum no primeiro trimestre de 2024, mas aqui a gente consegue ver que ela conseguiu 130 milhões em vendas líquidas, puxadas principalmente pela queima de estoque. Então nós conseguimos ver aqui também, olha só, esses 130 milhões que foram recorrentes das vendas em estoque, sem lançamentos, então, e que representa o que? 155 milhões em relação à queima de estoque no trimestre anterior, ao quarto tri de 2024. Então, foi um ponto interessante. Apesar de não ter nenhum lançamento, foi ali compensado, balanceado por uma maior venda de estoque no primeiro trimestre de 2024, 2025, perdão. Outro ponto foi a sua geração de caixa, aqui está como cash burn, de 48 milhões, isso no primeiro trimestre, e o lucro líquido, que chegou a 13,4 milhões, com uma margem bruta ajustada de 24,8%, cerca de 26%. Além disso, foram entregues 282 milhões em VGV, valor geral de vendas, né? Aqui nós conseguimos ver um pouco melhor os 282 milhões de 397. O VGV é o valor geral de vendas, né? Ela tem os empreendimentos. Se ela vender todos os empreendimentos, o que ela geraria seria 396 milhões. Ela vendeu 282 milhões dos empreendimentos que possui, né? Ou seja, a empresa ela está transformando o estoque em caixa de forma eficiente, mantendo assim uma boa margem, né? Como ficou a situação financeira após a Meonic pagar esses 150 milhões aos acionistas? Então, a Meonic ela tinha um caixa bem robusto. A gente consegue ver isso nos trimestres anteriores, a relação caixa líquido sobre o patrimônio líquido, aqui no primeiro TRI de 2024 de 13,5, no segundo TRI de 2024 de 15,9, enfim. No primeiro TRI de 2025, essa relação é de 0,2%, então a gente teve uma redução interessante do seu caixa. O caixa bruto da Meonic, ele somava 352 milhões, com uma dívida bruta de 339 milhões, praticamente todo concentrado aqui em financiamento imobiliário, esse SFH. Então, a gente tem um caixa líquido de 2,5 milhões. É uma relação um pouco menor ao que a gente via nos trimestres anteriores. O seu patrimônio líquido, então, foi reduzido, foi abatido, então, o valor que foi distribuído aos acionistas. A gente tinha um patrimônio de 1,2 bilhões. Ela fez essa redução para 1 bilhão, 1,08, o que mostra então, né, a força do balanço, mesmo após uma devolução tão significativa do capital. Então, olhando aqui para frente, o que a empresa tem preparado? Ela conta com o Land Bank, que é a compra de terrenos para incorporação, para vendas, né, alguma outra transação, de 3,3 bilhões, isso em vez de ver potencial. Né? Se ela vender esse Land Bank já aprovado, ela consegue esses 3 bilhões aqui. 775 milhões eles já estão em projetos aprovados, né? Ou seja, 23% desse Land Bank já está ali com projetos já aprovados, né? Para serem desenvolvidos. Ou seja, a estrutura está pronta, a carteira está preparada, a gestão só precisa dar prosseguimento. Então a gente tem ali uma previsibilidade, né? Ela vai ter o que entregar nos próximos anos. Outro ponto que eu esqueci de citar é que a Meonic ela conta com 19 canteiros ativos com mais de 600 mil metros quadrados em construção. Queria também poder mostrar esse slide que é bem interessante. Em relação ao seu histórico de dividendos, como havia comentado, antes do seu IPO, que foi realizado em 2020, de 2008 a 2019, ela entregava um payout de cerca de 90%, esse era o seu payout médio, ou seja, 15 anos distribuindo dividendos. Após o seu payout, a gente tem aqui 2021, um payout de 96%, a ação estava cotada a 4,4 e o seu dividend yield de 9%. 2022, um payout de 100%, dividend yield de 11%. 2023, novamente, payout de 100%, dividend yield de 10%. Mas veja só a cotação da Meonic. 2024, novamente, a gente tem 100% do payout e um dividend yield de 9,6%.
Vendo isso aqui, nós temos um histórico muito interessante de distribuição de dividendos. A gente tem mais de 90%, cerca de 100% de payout nos últimos anos, o que é excelente. Ela tem gerado valor e agregado valor aos seus acionistas, e acredito que a gente tenha passado pelos principais pontos do seu resultado do primeiro TRI. Então, mais uma vez, ela está com uma valorização de 23% nos últimos 12 meses, mas ainda abaixo do que ela tem entregue. Está com PL de 11,46 e um PVP abaixo de 1, aqui em 0,83. Dividend yield acho que já não cabe a gente comentar. É isso. A Meonic é uma ação barata, com uma operação eficiente, está com margens saudáveis, tem um histórico decente de dividendos, mas será que ela é uma oportunidade? Ou se é uma oportunidade ou não, isso vai depender do perfil de cada um, se você acredita ou não no setor imobiliário, mas vale pelo menos conhecer a empresa. Mas e aí, você já conhecia a Meonic? Eu peço que você comente aqui embaixo o que você achou da empresa, se já conhecia. E se você curtiu o conteúdo, eu peço que você deixe o seu like e que se inscreva.